estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul a professora da Universidade Federal de Sergipe, Denise Albano, que é também doutora em Direito Processual Penal. O Piauí voltou a estar em primeiro lugar em analfabetismo. São 6 governos do espectro político comandado pelo PT no estado do Piauí. Em Picos, a 9ª Gerência Regional de Educação funciona numa sala emprestada da escola normal, quando Picos é o município que mais arrecada impostos para os cofres públicos do estado, depois de Teresina. Como é que a senhora avalia, doutora Denise Albano, essa posição nada agradável para o nosso Piauí? Você até usa palavras mais amenas, não é, Erivan? Mas é uma liderança vergonhosa para todo piauiense que ama sua terra e que quer, de fato, que nosso estado se desenvolva, tenha uma população, principalmente nossas crianças e jovens, com perspectivas de um bom emprego, de tocar sua vida com dignidade. E a gente sabe que tudo passa pela educação. Então, hoje eu sou professora universitária, graças a Deus, teve meu esforço, eu acredito também na ajuda divina, mas certamente a base que eu adquiri, tendo estudado alguns anos em escola pública, meu pré-escolar foi em escola pública, o ensino médio, escola normal, e uma parte no Instituto Monsenhor Hipólito. E veja que essa base foi que me permitiu galgar degraus até chegar ao que eu considero que era meu sonho, estar numa universidade, depois me tornar professora, ter cursado mestrado e doutorado. E eu gostaria que outras pessoas tivessem também essa boa base para ir, sim, fazer as suas escolhas de vida. Mas quando se nega à população acesso à educação de qualidade, e repare bem, Erivan, repare também quem nos acompanha, essas avaliações não são nem tão rigorosas. Basicamente, a pessoa, sabendo ler algumas palavras, períodos, frases simples, escrever algumas orações, já é suficiente para ser considerado alfabetizado. E aí, quando a gente avalia que, para além desse analfabetismo, temos também números dramáticos no chamado analfabetismo funcional, que é o fato daquela pessoa ser alfabetizada, saber ler, escrever, mas ter uma clara dificuldade de interpretar, de compreender textos um pouco mais elaborados. E aí esses números saltam. Como você bem lembrou, são 6 governos ligados ao espectro político do PT. Temos um domínio de um atual ministro, um tanto apagado, do governo Lula, o todo-poderoso Wellington Dias, que fez o seu representante eleito governador, e você traz o exemplo da nossa cidade de Picos, onde sequer se tem um local há muitos anos para sediar a Secretaria Regional de Educação. Sabemos da luta de professores por respeito ao piso salarial, a receber seus precatórios, deixa muito a desejar também a chamada formação continuada. As condições de trabalho muitas vezes não são as mais favoráveis e o que temos, lamentavelmente, é essa desonrosa liderança de Estado da Federação com o maior número de analfabetos. E aí você olha lá para baixo no mapa e encontra estados como Santa Catarina. Se o Piauí tem mais de 14% da população de analfabetos, lá em Santa Catarina chega a cerca de apenas 2%. E certamente nunca ter sido governado pelo PT
talvez seja uma explicação plausível para um desempenho tão contrastante com o do nosso Estado. Não é isso, Erivan, e quem nos acompanha? Ok, doutora Denise. Inclusive, dizem que às vezes é importante a gente lembrar, e as imagens elas falam muito também. Eu vou mostrar essa imagem que eu mesmo fiz. É do antigo ginásio Marcos Parente, onde está a construção abandonada da 9ª Gerência Regional de Educação. Está aí, construção da 9ª Gerência Regional da Educação no município de Picos, o valor de R$ 1.790.371,67, prazo de execução 300 dias. O prazo já passou, doutora, e não tem uma pessoa trabalhando no local. Uma vergonha, não é isso, Erivan? Lamentável. Mas eu me lembro de uma canção do simpatizante aí do PT, o Caetano Veloso, mas sem dúvida um bom letrista, onde ele diz que aqui no Brasil, eu diria aqui no Piauí ou aí no Piauí, tudo ainda é construção, como você mostra aí com essa fotografia, e já parece ruína. É um grande canteiro de obras inacabadas. Veja aquela rótula ali de acesso a Picos. Veja o saneamento básico. Veja muitos bairros sem acesso a transporte público. E é essa a realidade. Sem dúvida, a população piauiense precisa acordar, porque é inconcebível premiar gestores tão incompetentes que condenam o povo ao analfabetismo, que condenam o povo à falta de perspectivas de futuro, à falta de saneamento, ao desemprego. O Piauí também ocupa, ao lado de outros estados do Nordeste, voltando ao exemplo do estado de Santa Catarina. Lá, o que temos é uma situação de pleno emprego, ou seja, faltam candidatos e sobram vagas, e muitas vagas não são preenchidas, porque, inclusive, irmãos nordestinos vão em busca de emprego em estados do Sul e do Sudeste, mas olha o legado aí de um analfabetismo funcional, de uma educação de péssima qualidade. E eu encerro, não é, Erivan? Lembrando qual é o espírito do PT, a sânia vingativa do Lula. Houve a implementação do projeto de escolas cívico-militares com resultados extremamente positivos. Essas escolas vêm obtendo índices respeitáveis de redução de evasão, de diminuição muito grande de violência no ambiente escolar, e em vez de preservar e aprimorar, o que o Lula diz que vai acabar com esse programa, numa sânia revanchista, vingativa de quem não pensa no povo. O espírito destrutivo dessa turma. Mas, felizmente, alguns governadores já disseram que não vão acabar com o programa em seus estados. E isso foi declarado pelo governador do Paraná, o Ratinho Júnior, pelo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Jorginho Melo, governador, salvo engano, de Santa Catarina, enfim, vários governadores já dizendo que não vão. O próprio governador Cláudio Abreu, do Rio de Janeiro, que não irão acabar. Em Picos foi implementada uma. Vamos ver, então, qual será o comportamento do nosso governador, dos representantes de Picos, em relação a essa matéria. Vão baixar a cabeça e se sujeitar a essa ordem, a essa determinação absolutamente vil, ou vão reagir e manter um programa tão alvissareiro? Eu acredito e tenho esperança que chegará o dia em que a maioria dos piauienses irá acordar para o que, de fato, o governo petista a nível nacional, ali a nível local, representa para o povo.
sede de poder, sânia de controle, mas mero blá, 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 discurso vazio de que está do lado dos mais pobres, dos mais humildes, porque em vez de a gente se deixar convencer por palavras, a gente tem que olhar são as ações concretas. E as ações concretas estão aí postas para quem quiser ver, tirar essa venda dos olhos, colocar a mão na consciência e se dar conta de que seu voto, a sua missão de cobrar uma postura séria dos representantes não consciente para que gestores que voltam as costas para a população façam isso. Não liguem para a educação, não liguem para a geração de emprego, não liguem para a saúde da população.